Baixa a classe comigo, pastor Arlen. Muito obrigado. Vamos lá. Ô meu filho, você vai aumentar um pouquinho aqui, fazendo um favor. Eu te agradeço, porque a voz está cansando. Vamos lá, povo de Deus. Esses irmãos que estão aí, olha, atrás aqui da pilastra, vem para cá, gente, chega para cá. Hein, essa turma aí, vem para cá, ô Verinha. Puxa o carro aqui, chega um pouquinho mais para frente aqui, ó. Esse pessoal aí atrás aí, olha, é possível vir para frente? Subindo meninos, subindo meninas. Vamos lá. Esse pessoal que está aí atrás aí, gente, está muito... O que vocês estão querendo aí atrás? Vem para frente. Chega mais para perto. Eu agradeço você não ter vindo, viu? Ninguém veio, pelo amor de Deus, não é possível. Aí eu vejo como é que as professoras sofrem na escola, rapaz. Vou te contar, elas falam com os alunos não rep... Brincadeira, irmão, você é livre para ficar onde você quiser. Eu estou apenas pedindo um favor. Se você puder fazer, não é ordem, amém? Por isso você não pecou. Muito bem. Ok. Queridos, tá legal. Ô Ricardo, tá tudo certinho ali dentro? O Ricardo tá aí? Já foi? Ok. Então vamos lá. Eu vou te pedir, nesta manhã, para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós estamos estudando os livros da Bíblia, especificamente o Novo Testamento. Alguns domingos atrás nós falamos aqui panoramicamente, essa é a nossa proposta, panorâmica, uma visão geral dos livros da Bíblia, do Novo Testamento. Falamos alguns domingos atrás sobre o livro de Marcos, ou o Evangelho de Marcos. Domingo passado nós falamos do Evangelho de Mateus. Domingo retrasado, o Evangelho de Mateus. Domingo passado, o Evangelho de Marcos. E na sequência nós vamos hoje falar do Evangelho de Lucas. Meu filho, depois você fecha essa porta para mim, aí fecha um pouquinho só, porque é uma concorrência desleal, esse cheiro aí fora. Vai dando 20, 30 minutos, começa a dar aquela sensação de que tem, né? Uma concorrência, cheiro de frango assado. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem. Essa é a porta de entrada para o nosso estudo desta manhã. Nós estamos estudando os livros do Novo Testamento, como eu disse anteriormente. Já estudamos domingos anteriores Mateus, Marcos, e hoje falaremos sobre o Evangelho de Lucas. É uma visão mais técnica. Eu peço a você que você tenha interesse em receber estas informações, e peço a você, mais do que isso, que você se apaixone pelos livros da Bíblia, em especial pelo Novo Testamento, que é os livros que nós estamos estudando, que você vai ter mais familiaridade, que você vai ter um aprendizado, um conhecimento a mais do que você já tem, das informações acerca destes livros maravilhosos. E nós hoje vamos falar do Evangelho de Lucas. Pensa num evangelho tremendo, extraordinário. Todos os livros da Bíblia são tremendos, extraordinários. Mas quando você para estudar um por um, você fica maravilhado. Você vislumbra detalhes que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Você vai entender o que eu quero te mostrar aqui. Muito bem, então vamos lá observar Lucas, o livro. Vamos lá? Muito bem. O livro de Lucas, ele é o terceiro do Evangelho na Bíblia. Ou seja, nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas. Então ele é o terceiro livro do Novo Testamento. E o 42º livro do contexto total da Bíblia. Então, no contexto total da Bíblia, de 66 livros, ele está no 42º livro da Bíblia.
No Novo Testamento, ele é o terceiro evangelho. Mateus, Marcos e Lucas. Ok. Esse homem, esse Lucas aqui, ele foi um homem muito usado por Deus. Você vai saber por quê. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui algumas informações. E a maneira como ele escreve esse livro, Lucas, a maneira literária, o estilo literário dele, se distingue de todos os demais evangelistas. Eu poderia dizer da maioria dos escritores do Novo Testamento. Lucas tem um toque especial e você vai entender isso aqui nesta manhã. Lucas era um erudito, diferentemente de Mateus, que era um cobrador, Marcos, João, que eram pessoas que trabalhavam mais na área da pesca, na área do comércio local. Esse homem tinha um papel interessante como um evangelista, como um homem de Deus, e eu vou te mostrar aqui nesta manhã. Este evangelho de Lucas, ele está inserido no mesmo grupo chamado evangelhos sinóticos, que tem a mesma visão. Sinótico significa os que têm a mesma visão. Então, esses três evangelhos, eles tratam de assuntos muito parecidos. Muitas informações que tem em Marcos, tem em Lucas e tem em Mateus. São livros que têm muita semelhança nas informações, nos acontecimentos, né? Embora algum traga um contexto, alguma informação a mais que o outro não trouxe. Eles têm a mesma visão. Lucas, o seu evangelho, se distingue dos demais. Dentro dessa perspectiva eu te mostro. Olha lá. O evangelho de Lucas, o livro de Lucas, ele tem 24 capítulos. Ele tem 1151 versículos. Dentro desses 1151 versículos, está inserido no livro 165 perguntas. Tem muitas afirmações e tem 165 perguntas no livro de Lucas. 54 novas profecias. Interessante, 9 profecias apenas do Velho Testamento, diferentemente de Mateus, diferentemente de Marcos. Lucas, ele traz pouquíssima informação do Velho, no Velho Testamento, que é a história do povo judeu. Você vai entender por quê. E ele tem 930 versículos de história. Olha, 1151 versículos no total. Dos 1151, 930 são versículos de história, narrativas. Lucas, ele era um historiador nato. E ele consegue transferir para o papel, para o pergaminho, informações preciosíssimas acerca de Cristo, acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Muito bem, Lucas, ele é o maior livro dos evangelhos. Dos 4 evangelhos, é interessante, Mateus tem 28 capítulos, Lucas só tem 24. Mas se você contabilizar os versículos, Mateus tem 900 e pouco e Lucas tem 1151. Então, embora ele tenha menos capítulos, Lucas, é o maior livro dos evangelhos. Maior do que Mateus, maior do que Marcos e maior do que João. Veja vocês como ele foi um cara minucioso e trouxe muitas informações a mais do que os demais evangelistas. Muito bem. A data, vamos passar agora para a data. Quando é que este livro foi escrito? Lucas, ele redigiu, ele escreveu este livro, a sua obra, no início dos anos 58, não passa de 63. Isso aqui é uma data aproximada. Pode ter acontecido em 58, 59, mas nunca passa de 63, por quê? Foi o finalzinho do 63 para 64 que Paulo morre. E ele, em momento algum, ele narra a morte de Paulo. Então, este escrito dele tem que terminar antes de 63, no máximo até 63 depois de Cristo, o ano Domini, né? Porque mais adiante um pouquinho, o apóstolo Paulo é decapitado e nós não temos informações nenhuma acerca de Lucas falando da morte do seu grande amigo, do seu grande discipulador, do seu pastor e apóstolo Paulo. Muito bem, então a data fica entre 58 a 63, não passa disso. O local onde ele escreveu o seu evangelho, o evangelho de Lucas, não temos informações.
Não existe uma informação precisa como temos de Mateus, como temos de Marcos. Nós não temos a mesma informação. Isso, quando eu falo não temos, são todos historiadores, escritores, estudiosos da teologia concernente à escrita do Evangelho de Lucas. Saindo desta questão do livro, que vimos aqui tecnicamente, vamos olhar Lucas, o autor do livro. Quem foi o autor do livro de Lucas? Foi Lucas. Ele é o autor do seu próprio evangelho. Pessoa normal, né? Assim, óbvio, ele é o autor. Embora você não vá encontrar Mateus dizendo eu escrevi o evangelho de Mateus, Marcos, eu escrevi o evangelho de Marcos, e Lucas também dizendo eu escrevi o evangelho de Lucas. Mas a fala de todos eles revelam, pontuam, clara e evidentemente, se você for um estudioso mais profundo das escritas dos evangelhos, você vai perceber que não foi outra pessoa a não ser o próprio Lucas. E Lucas, ele tem uma identificação muito precisa, justamente por causa de alguns detalhes peculiares acerca da sua pessoa, daqui a pouco eu vou te mostrar. O nome de Lucas significa luminoso, brilhante, luz, lux. Lux, no grego é luz, é Lucas, vem de Lucano. O nome dele significa luminoso, brilhante, luz. E esse homem fez jus ao nome dele. Ele foi brilhante na sua postura de viver, no comprometimento com o evangelho e na forma que ele lidou com a vida cristã. Outra coisa, esse homem, Lucas, nasceu na Síria. Então ele era um sírio que nasceu na cidade de Antioquia da Síria. Lucas é tanto o autor do seu evangelho, olha porque esse camarada tem uma dose maior do que os demais evangelistas, no que diz respeito a ser usado por Deus para trazer grandes informações à igreja do Senhor, ao povo de Deus. Lucas, ele escreveu o seu evangelho de Lucas, mas também ele é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o início da obra do Espírito Santo na igreja evangélica primitiva. Nós só temos o livro de Atos dos Apóstolos. Eu convido você a ler, eu creio que você já deve ter lido o livro de Atos dos Apóstolos, os Evangelhos. Você ficará maravilhado de ver quantas informações preciosíssimas Lucas nos traz, nos proporciona acerca do início da obra da igreja primitiva, no seu nascedouro, ali no Pentecostes. É muita informação, as viagens missionárias de Paulo, é muita coisa tremenda que nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e voltando no livro de Lucas, não fica para trás. Agora, ele escreveu primeiro Lucas. Se ele foi o autor dos dois, qual dos dois livros veio primeiro? Com certeza, o Evangelho de Lucas. Ele escreveu o livro de Lucas primeiro. E posteriormente, mais adiante, ele escreve acerca de Atos dos Apóstolos. Nada se sabe, presta bem atenção, nada se sabe sobre o seu passado e a sua conversão. Quem foi Lucas antes dele entrar na história com os seus escritos? Ninguém tem notícia. Obviamente, ele já entra escrevendo acerca do Evangelho de Cristo, acerca da igreja no seu Pentecoste, no nascedouro da mesma. Obviamente, ele já é um cristão pronto, um cristão maduro, um cristão que está vivendo o ápice da sua vida espiritual, o mel de Deus na sua vida. Ele já parece crente na história, não temos informações acerca dele, quem ele era no sentido de, antes de se converter, como foi a sua vida? Era um devasso? Era um homem perseguidor? Era um homem profano? Não temos informações acerca dele. Antes, nós temos a partir do momento que ele entra na história bíblica, escrevendo o livro de Lucas e o livro de Atos. Então nós não sabemos muita coisa, praticamente nada antes da sua conversão, mas nós podemos conhecer Lucas a partir das Escrituras, quando ele entra nela, e entender um pouco a sua vida. Eu quero trazer aqui 3 perfis da sua vida, do seu caráter, da sua pessoa. Primeiro, eu vou apresentar-lhes aqui o Lucas escritor. Como historiador, Lucas é um escritor extremamente cuidadoso. Para você ter uma ideia, isso é unânime em afirmar, quem pega o grego que Lucas escreveu, pensa num pastor Éder no português,
Lucas era no grego. Então você pega uma escrita de Pedro, Pedro é nós vai, nós fumo, nós vortemos, e o Lucas não. O Lucas, o grego dele é um grego nobre. O grego dele, você vai saber por quê. O grego dele é um grego nobre. O grego dele é uma escrita muito polida. Então quem pega o livro dele, vê que não é uma pessoa qualquer. Eu não estou desqualificando os demais, mas eu estou mostrando para você que ele não apenas tinha um conhecimento raso da cultura predominante, ele era um gentil, né? Ele falava o grego influentemente, falava o latim e conhecia muito bem a língua do povo de Deus, o hebraico na sua maioria. Esse homem, ele faz o quê? Presta bem atenção, irmãos, ele não foi discípulo de Jesus, ele não foi aquele cara contemporâneo de Jesus, nenhum dos assuntos que ele trata acerca de Jesus, ele se coloca lá. Mateus escreve sobre Jesus, ele fala de coisas que ele estava inserido na história. Lucas não. O que Lucas fez? Vou te mostrar como que começa o livro, o seu evangelho. Lucas capítulo 1, do verso 1 a 4. Olha lá. Tendo, pois muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos. Olha para você ver como é que esse cara é meticuloso. Ele está dizendo o seguinte: eu ouvi muita coisa, mas eu vou colocar em ordem as narrações dos fatos que entre nós se cumprirão, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Então olha só, ele é um historiador que foi na fonte, ele foi ouvir pessoas que viveram toda essa história que ele vai contar aqui. Então ele teve pessoas que estiveram no momento em que Cristo fez todos esses milagres, todas essas pregações, todas essas idas e vindas, até chegar em Jerusalém, sua morte. Tudo que ele tem, ele colheu conversando, ele colheu anotando, ele ouviu testemunhas oculares, está aqui, e ele fala assim: e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então ele fez um apanhado, ele fez um estudo, ele fez um compêndio de informações de forma bem organizada, de forma bem precisa. Por quê? Porque ele não foi um cara que deu um estalo, ele era um historiador, um escritor nato. Segunda coisa que nós podemos aqui, um perfil de Lucas. Lucas como médico. Então você agora tem uma percepção, eu sei que a maioria aqui já sabia, né? Alguns talvez tenham ciência nesse momento, mas Lucas, ele não foi apenas um evangelista, um narrador dos fatos e o acontecimento da pessoa magnânima, gloriosa de Cristo. Não, ele também tinha uma profissão, e uma profissão muito nobre naquele tempo. Se hoje muitos pais querem que seus filhos sejam médicos, né? A gente pensa assim, o menino tem que ser médico, porque médico vai ser uma grande, né, profissão. A gente já pensa assim, e de fato é algo nobre. A medicina, toda profissão é nobre. A medicina tem o seu aspecto ainda de tratar com o ser humano, cuidar de gente. Então é uma profissão que sempre vai estar em evidência. E sempre os pais vão tentar projetar os seus filhos por este caminho. Lucas era médico, então veja só, ele aparece com o seu evangelho, escrevendo as coisas acerca de Jesus. Nós temos aqui um doutor. Nós temos aqui um escritor, um historiador e um doutor. A linguagem dele é uma linguagem erudita. Então ele não é um pescador que passa 10, 12 horas pescando. Esse homem come livro. Esse homem conhece fatos, conhece evidências, não só científicas, mas também espiritual. Então nós temos aqui um médico crente, e crente mesmo. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo fala acerca dele. O próprio Paulo chama Lucas de médico. Colossenses 4, verso 14. Saúda-vos, Lucas,
o médico amado. E Demas. Então tem Lucas, o médico. Ele não fala doutor Lucas. Ele está escrevendo para a igreja, dizendo, Lucas está aqui. Quem é Lucas? Qual Lucas? Era um nome muito conhecido. Ele diz Lucas, o médico. E esse Lucas, o médico, é o Lucas evangelista, é o Lucas que está ali com Paulo nesse momento difícil da sua vida, quando ele escreve essa missiva. Muito bem. Então nós temos Lucas como escritor, nós temos Lucas como médico, e com certeza ele foi uma bênção para a igreja, ele foi uma bênção para os discípulos, para os homens e mulheres daquele tempo, da igreja primitiva, e ele com uma visão, agora presta bem atenção, ele com uma visão médica, ele narra os milagres de Jesus de uma forma diferenciada. Ele usa termos da medicina, os artérios se firmaram. Ele vai falar de um enfermo hidrópico. A cura do hidrópico. Quem é o hidrópico? É gente com o corpo todo cheio de edema, inchado, água, hidroginástica, hidrópico, hidropisia. Uma enfermidade terrível, assim, que machuca, fere o corpo. Jesus cura um homem com uma enfermidade, um homem todo inchado, todo cheio de edema no corpo. Jesus curou um hidrópico. Se fosse Pedro, um homem cheio de pereba. Ele falou, não, hidrópico. O hidrópico. Uma linguagem médica, uma linguagem erudita. Só para que você tenha essa ideia. Então nós temos Lucas o escritor, nós temos Lucas o médico, o terceiro, e nós temos o Lucas missionário. É interessante, irmão. Esse homem que poderia estar no seu gabinete, atendendo as pessoas, no seu escritório, consultório ali, ele dedicou a sua vida à obra de Cristo. Ele dedicou a sua vida a servir o Senhor, ao Evangelho, e não acredito eu que ele se abdicou de toda a sua profissão, porque é uma questão vocacional. Por isso que Paulo fala, quem está aqui é Lucas, o médico, é uma profissão que é uma vocação, né? Se tem um médico aqui, o irmão cair aqui machucado, o médico vai levantar e vai vir aqui atendê-lo. Talvez, acredito que haja essa disponibilidade, não é? Nós não vamos chamar o pedreiro para vir aqui, salvo se não tiver ninguém. Então, nós vamos chamar nenhum carpinteiro. Tem um médico, tem uma enfermeira, tem um irmão aqui passando mal, né? Queimou uma luz ali, tem um eletricista, não vamos chamar o médico, chamar o eletricista. Então eu acredito que ele não se abdicou completamente da sua profissão para poder servir o Evangelho. Mas ele foi um missionário tremendo, apaixonado por Jesus. Lucas não foi apenas um hábil escritor, não foi apenas um médico de profissão. Ele foi um homem que abraçou a obra missionária. Eu vou te mostrar aqui alguns versículos. E ele colou em quem? Esse camarada foi discípulo de quem? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Ele foi discipulado por Paulo, estava coladinho com Paulo, e Lucas acompanhou Paulo em algumas partes das suas viagens missionárias. Entre elas, aquela de Atos 16, vamos ver lá. Olha lá, Atos 16, verso 9 e 10. E Paulo teve de noite, é Lucas que escreve Atos, Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, olha lá, procuramos, nós, não procurou ele, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Lucas foi um companheiraço de Paulo nas suas viagens missionárias. Ele está narrando aqui o que está acontecendo na viagem de Paulo e Silas, mas ele está lá, ele está presente, ele está junto, ele está vendo, e ele está anotando, ele está compilando, ele está deixando evidente no seu diário essas informações preciosas. Lembra daquele naufrágio que Paulo sofre, em que 276 pessoas estavam num barco? Deus aparece para Paulo e fala, ninguém morre, nem um fio de cabelo cairá da cabeça, da barba de ninguém. E foi assim que aconteceu, tiveram que dar numa ilha chamada Malta, no capítulo 27, capítulo 28. Agora, vou trazer um trechinho aqui para você entender o que Lucas fala. Ele estava naquele navio e ele passou aquela magrela toda com Paulo lá. Deus falou, foi com Paulo, não falou, foi com Lucas não. Então Lucas não tinha toda a informação que Paulo já tinha lá no calabouço preso. Olha, Atos 27, 18 e 20. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, andando nós agitados. No dia seguinte aliviaram o navio,
E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Já imaginou? A viagem perdeu o sentido. Tudo que tinha no navio tiveram que jogar fora para aliviar, porque ia afundar. E esse navio afundou mesmo. E não aparecendo, olha o texto, e não aparecendo havia já muitos dias. Já imaginou, irmão? Nem só, muitos dias. Naquele tempo não tinha bússola, naquele tempo não tinha nada. Esse homem era doido, corajoso, vamos dizer assim. Como é que você entra num barco? Né? Só tinha um camarada que sabia pontuar as coisas. Se ele morresse, já era. Olha o que diz o texto aqui, irmão. Veja só, olha lá. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, eles guiavam pelo sol e pelas estrelas. Estão perdidos. Não tem sol, não tem estrela. Para onde nós estamos indo? Não temos informação precisa. Tem um achismo. Eu acho que é para cá, eu acho que nós estamos para lá, eu acho que não sei o quê, eu acho que tem, eu acho que não tem. Olha lá. Nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Eles enfrentaram um vento aqui chamado Euroaquilão. É um encontro do vento norte e o vento sul. Você imaginando, duas tempestades que se encontram. Você está no meio. E quando pega, faz aquela bagunça toda. O que é que ele diz aqui? Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Lucas está dizendo, eu achei que nós íamos morrer, porque não tinha mais esperança nenhuma. É nessa hora que Paulo se coloca de pé e diz, ninguém morre, o Deus de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo essa noite e me disse, Paulo, te entrego todos que estão neste navio. Que coisa linda, né? Olha 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo. Então, ele vai até o fim, presta bem atenção. Ele está ali, ele vai ver o apóstolo Paulo, prestes a morrer. Mas ele não escreve nada, porque já estava escrito. Olha lá, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, esse Lucas era um homem muito culto, com conhecimento não só de medicina, mas também uma capacidade investigativa da história, e muito mais, um homem apaixonado pelo Senhor, pela sua obra, pela missão, pela igreja. Muito bem. Falamos aqui de Lucas, eu vou entrar aqui agora em algumas outras informações que eu julgo necessária. Para quem ele escreveu este livro? Para quem ele escreveu? Destinatário. Coloca aí, por gentileza. Para quem que ele escreve? É interessante observar, irmãos. Ele escreveu todo o evangelho de Lucas, o maior dos 4 evangelhos, ele escreveu para uma pessoa. Uma pessoa. Olha para você ver. Aí você pega o evangelho de Lucas e fala assim, meu Deus do céu, toda essa informação aqui, precisa que esse cara fez, ele escreveu para uma pessoa. Claro, irmãos, Deus não informa tudo. Deus ungiu Lucas para escrever esse evangelho, para enviar para Teófilo, para que a partir de Teófilo ganhasse o mundo. E hoje nós pudéssemos ter esse evangelho. Porque, irmão, é informação deliciosa, preciosa, suculenta demais para ficar só com o homem. Só com o homem. Então, esse Lucas, ele tem todo um trabalho meticuloso para escrever para um grande amigo que ele tem. Ele põe no coração o seguinte, eu não vou deixar Teófilo sem saber disso. Mas eu não vou mandar uma informaçãozinha qualquer. Eu vou fazer e vou colocar em ordem os fatos dos acontecimentos. E foi isso justamente que ele fez. Ele teve todo o cuidado de escrever o seu livro, do início ao fim, cuja mente tinha um único alvo, a priori, o seu amigo chamado Teófilo. Olha lá, Lucas capítulo 1, verso 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. Agora, presta bem atenção, irmão. Ele usa uma linguagem aqui para falar de um amigo de uma forma bem altaneira. Excelentíssimo, vossa senhoria. Então este Teófilo aqui, ele não era um pescador. Ele não era um camponês. Ele era uma pessoa graduada, uma pessoa do alto escalão dentro do Império Romano, que tinha, na verdade, grande qualidade entre a sociedade. Então ele ganhou um peixe grande. Ele investe todo esse investimento histórico, narrativo, bíblico, acerca da pessoa de Cristo, e ele manda essa carta para um homem que tem poder de influência, um homem que é
das instâncias superiores dentro do Império Romano. Eu não estou dizendo que ele poderia escrever para qualquer um, poderia, mas o alvo dele foi esse cara que era conhecido dele e que era um cara dentro do Império Romano. Todos os historiadores comentam isso, falam acerca disso. Era um camarada que realmente tinha condições não só de receber essa informação e também de passar para gente grande. O evangelho vai ganhar lugares maiores. Muito bem. Ele então direciona esse evangelho a Teófilo. Teófilo no grego significa quem ama a Deus. Quem ama a Deus. Então era um cidadão romano, com posição e influência em Roma. Um gentil renomado. O tema do livro. Ok. Você agora vai entender que são 4 evangelhos. Cada evangelho traz um perfil diferente da pessoa bendita de Jesus. O de Lucas, obviamente, não é diferente. Ele está escrevendo para um público-alvo, daqui a pouco você vai ver, e ele vai apresentar Jesus de uma forma bem distinta que Mateus apresenta. Olha lá, Mateus apresenta Jesus como Messias e Rei. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para os judeus. Então ele começa a sua genealogia mostrando que Jesus é da linhagem davídica. O evangelista Marcos escreve para os gentios, mas ele escreve Jesus apresentando para o público-alvo que ele tinha como servo. Especificamente os romanos. Ele está escrevendo o seu evangelho para os romanos. Romano é gente ativa, gente que trabalha, gente que age, gente que acorda cedo, que dorme tarde, gente que faz, dinâmica, pujante. Então ele apresenta Jesus como servo. Aquele que serviu, aquele que fez, aquele que trabalhou, aquele que dedicou a sua vida, empenhou o seu ser para abençoar vidas e de forma trabalhosa. E aí Lucas vem escrevendo para os gregos. O império dominante é romano, mas tinha os judeus, Mateus escreve para os judeus, tinha os romanos, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos. E os gregos tinham algo peculiar, presta bem atenção. Qual é o tema do livro? O tema do livro é aquele ali, o Evangelho de Jesus, o homem perfeito. Ele não fala o Messias, o rei. Ele não fala o servo, humilde, sofredão. Ele mostra o homem perfeito. Por isso que a palavra filho do homem, quem já leu isso na Bíblia? Filho do homem, filho do homem. O livro de Lucas ocorre essa expressão 25 vezes. 25 vezes no Evangelho de Lucas você vai encontrar Lucas falando, narrando, alguém direcionando para Jesus, o Filho do Homem, ou o próprio Senhor Jesus falando acerca do Filho do Homem. 100% homem. Lucas apresenta Jesus como 100% homem, sem contudo deixar de revelar a sua divindade, sua soberania e o seu poder. Então Lucas traz, quando ele começa a escrever e falar de Jesus, ele coloca mais ou menos assim: eu vou falar para vocês, gregos, eu vou falar para vocês do maior homem da história. O maior homem que já pisou nesta terra. Enquanto João, domingo que vem nós vamos ver, trata e vai tratar da divindade daquele que se tornou homem, ele fala do verbo que se fez carne. Lucas, ele trata da humanidade daquele que é divino. O interesse dele é mostrar Jesus como 100% homem, mas não um homem qualquer, um homem perfeito. Por que eu digo isso? Porque os gregos, irmãos, os gregos idolatravam os homens. Os gregos procuravam saber quem era o mais inteligente, quem era o que tinha mais conhecimento, quem tinha uma filosofia pura, quem é. Então os gregos eram idólatras por natureza. Eles adoravam a tudo, inclusive em homens. Então quando aparecia um camarada, um Platão da vida, aparecia alguém com uma mente brilhante, eles ovacionavam, eles adoravam esses homens. Lucas aqui, ele não está trazendo Jesus como mais um, ele vai mostrar Jesus como o melhor homem. Despertou a atenção dos gregos, mas espera aí, o melhor homem? Olha a estratégia, irmão, estratégia.
Se você tem alguém que você quer evangelizar, você precisa ser estrategista. Lembra da mulher que Jesus se aproximou para conversar com ela? A mulher samaritana? Jesus chegou e falou: sua filha do cão, vem cá, você precisa aceitar a mim como seu Senhor. Não. Ele chegou e falou assim: tem como a senhora me dar um pouquinho d'água? Por que ele pediu água? Porque ela estava tirando água do poço. Estratégia, irmão. Até rima assim: você tem que aceitar Jesus, você tem que ser o que ela mais. Foi um rapaz lá visitar minha sogra é católica. E quando ele chegou lá, ele já olhou e falou assim: ó, de imediato eu já vou falar com a senhora. Pode arrancar essas imagens e tudo. Olha, irmãos, ele nem mostrou, ele não falou nada. Ele não ganhou nem a confiança dela para falar dentro da casa dela que aquilo ali era do diabo. Fechou o coração dela na hora. Porque está em trevas. Aquilo é a verdade que ela conhece. A pessoa entra dentro da casa do indivíduo e afronta a verdade que ela conhece, que a vida inteira ela devotou. Irmão, não vai conseguir arrancar, trabalhar. Chegou aqui em Valadares uma pastora, uma época, não vou citar de onde. Aí quando reuniu os pastores, ele falou assim: pastores, como é que pode? Aquela santa lá em cima, nós temos que quebrar aquela santa. Destruir aquela santa. Ela chegou, veio de São Paulo, não tinha 3 semanas que estava aqui, 1 mês que estava aqui. Aí na reunião de pastores da cidade, ela propôs: nós temos que explodir aquela santa. Aí eu pedi a palavra, falei assim: minha filha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora chegou aqui agora. Aquela santa lá em cima nunca nos incomodou. Deixa aquele pedaço de ferro lá, de madeira, de pedra lá em cima. Nós vamos tirar ela do coração do povo aqui embaixo. Agora, se nós evangélicos explodirmos aqui lá, sabe o que vai acontecer? Os católicos vão se reunir e vão criar uma boneca daquela aqui na praça, dentro da cidade. E aí onde você prefere? Aquela boneca lá em cima ou aqui na praça? Quem viu essa santa o mês passado? 2 meses passados? 1 ano atrás? Mas se botar ela ali na praça central da cidade, você vai ver ela todo dia. E vai passar um católico toda hora. Vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Então tem estratégia e tem estratégia. O alvo do livro, vamos lá. O alvo do livro, eu acabei de falar, mas repito. O alvo dele é os gentios, Marcos, gentios romanos. Os gentios gregos, olha lá. Os gregos eram extremamente idólatras, mas extremamente estudiosos. Por isso que ele manda para Teófilo uma gama de informações que Mateus não mandou para os judeus, que Marcos não mandou para os romanos. Então ele apresenta Jesus, ele narra fatos, porque os gregos estudam, gostam de receber informações, e cultuavam os homens. O saber humano, a filosofia, o conhecimento em geral. A cultura helênica. Tanto é, irmãos, que a cultura, o saber que prevaleceu no Império Romano, olha para você ver, qual foi a língua oficial do Império Romano? O grego. E é interessante que os romanos tinham o latim. O latim. O grego era como o inglês hoje. Onde é que você chegasse no Império Romano falando o grego, você tinha contato com todo mundo. Então, geralmente, o povo daquela época era um povo que era poliglotas, tinha conhecimento de várias línguas. O latim, o grego, os judeus especificamente, o aramaico e o hebraico. Então, ele manda essa carta para Teófilo, cujo alvo são os gregos, para evangelizá-los apresentando o homem perfeito. O homem mais sábio do mundo, um homem 100% homem, mas 100% Deus. Como é que esse homem morre, Lucas? Muito bem. Nós temos informações de todos os apóstolos sobre a sua morte. Entretanto, a morte de Lucas, ela tem 2 linhas de pensamento quanto à sua morte. Então, eu estou aqui te falando que não há uma certeza única. Então, existe, dentro do conhecimento da teologia
do Evangelho de Lucas, duas informações históricas acerca da sua morte. Primeiro, uns acreditam que ele foi martirizado. E dentre os gregos, havia até uma informação daquela ali. Coloca lá, minha filha. Pode colocar? Faleceu em Boécia, na Grécia, com a idade de 84 anos. Então ele morreu com 84 anos, uma morte de enforcamento em uma oliveira na Grécia, na cidade de Boécia. Mas há uma outra linha que diz não, ele não morreu martirizado. Ele morreu de morte natural em idade avançada. Unânimes, porém, na data do ano. Foi com 84 anos. Não tem a data precisa, porque há essa divergência aí. Por isso eles não arriscam aqui uma data quando é que ele morreu. Muito bem. Eu vou passar agora para você poder ver o esboço do livro de Lucas. O que tem no livro de Lucas? Eu vou trazer aqui 10 informações ali acerca do seu livro. Você vai encontrar estruturas diferentes dessa. Tem pessoas que são bastante concisas. Divide o livro de Lucas em 4 estruturas. Aqui eu vou trazer 10, que eu acredito que essa aqui tem 20, tem 30. Ok? Aí já é mais minucioso, é mais detalhistas, mas aquela ali eu acredito que é de grande informação para todos nós. Primeiro nós temos a introdução, o prólogo do livro, que é justamente Lucas falando acerca para quem ele está escrevendo e de onde ele tirou a fonte de toda aquela informação, se ele não foi testemunho ocular dos fatos. Depois nós temos a segunda parte do livro, que é o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 1, vai até o capítulo 2, 38. Depois nós temos a infância de Jesus, que vai de Lucas capítulo 2, 39 a 52. A quarta parte, estrutura do livro, é o ministério de João Batista, Lucas capítulo 3. Depois nós temos, quinto, o batismo, a genealogia e a tentação de Jesus, que vai de Lucas 3 até o capítulo 4 de Lucas, verso 13. Sexta estrutura, nós temos o ministério, os ensinamentos e as parábolas de Jesus, que vai de Lucas 4, verso 14 até Lucas 19, verso 27. Sétimo, nós temos os últimos dias de Jesus em Jerusalém, que vai de Lucas 19 até o capítulo 22, verso 6. Oitavo, nós temos a última ceia, está lá em Lucas 22, do verso 7 a 38. Nono e penúltimo, nós temos a prisão e morte de Jesus, está em Lucas 22, 39 a 23 a 56, narra a morte, a sua prisão e morte. E décimo e por último, a ressurreição e a ascensão de Jesus, que está todo o capítulo 24. Então está aqui a estrutura do livro de Lucas. Eu vou caminhar para o encerramento, trazendo aqui algumas peculiaridades do Evangelho de Lucas. Algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui como informação para você. Primeiro, Lucas, pode colocar aí, Shaila, é o único gentio que escreveu livros das Escrituras, da Escritura Sagrada. Então presta bem atenção, a informação aqui é essa. Olha, ele é o único não-judeu que escreveu livros, porque foram 2 na Bíblia Sagrada. Não tem outro não-judeu. Só ele, Lucas. É o único. É o único gentio que entrou com seus escritos não sendo judeu. Ele é o único. Então isso aqui é uma informação peculiar, interessante. Uma característica dele, pessoal. Ele foi o único. De todos os escritores da Bíblia. São mais de 40. Ele é o único que não é judeu. Segunda informação. Lucas, ele é o maior contribuinte do Novo Testamento. Embora Paulo tenha escrito 13 cartas, 13 porque não acredita a ele Hebreus, embora alguns teólogos acham que Paulo escreveu os Hebreus, mas na máxima da totalidade não sabemos quem escreveu Hebreus, o livro de Hebreus. Paulo 13 evangelhos, Lucas só 2, mas os 2 livros que ele escreve é o maior contribuinte do Novo Testamento. 28% de todo o Novo Testamento saiu das penas de Lucas, o não-judeu. Olha como que esse camarada foi muito usado por Deus. É o mais longo livro do Novo Testamento e o mais completo dos evangelhos. O mais completo
Você pega os 4 evangelhos, não existe dos 4 mais completo do que Lucas. Ele foi extremamente meticuloso. Isso é um ponto interessante que ele carrega, que ele tem. Terceiro, é conhecido o evangelho de Lucas como o evangelho detalhista. Ele não se preocupou em economizar detalhes. Ele escreve, ele fala, ele coloca detalhes em acontecimentos que passa bem enxutinho nos demais evangelhos. Ele coloca detalhes, ele fala de nuances periféricas dos acontecimentos que enriquece os fatos. E, evidentemente, ele é o autor que fala do nascimento de Jesus, ele fala da infância de Jesus, ele fala da juventude de Jesus, ele fala da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da ressurreição, da sua morte, da sua ressurreição e também da ascensão de Jesus. Ele trabalhou detalhes. Ele é o evangelho detalhista. Quarto, Lucas também é o evangelho do nascimento de Jesus. O que é isso? Ele é o único evangelista que dá maiores detalhes do nascimento e da infância de João Batista e de Jesus. Para você ter uma ideia, são 541 versículos que envolvem só o nascimento de Jesus. Então, dos evangelistas, ele foi o que mais tratou, se deteve em detalhes do acontecimento que permeia a história do nascimento, da assunção, da anunciação e também do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Só ele, por exemplo, registra, olha lá, a anunciação a Zacarias, para mostrar o nascimento de João Batista. Só ele fala da anunciação, o anjo tratando com Maria de forma bem detalhada. Só ele narra o nascimento de João Batista como ninguém. A visita dos pastores quando Cristo nasceu, só Lucas traz esse detalhe. A circuncisão de Jesus, a apresentação dele no templo. Ele está mostrando que Jesus, irmãos, é um homem. Ele traz detalhes da humanidade dele. Por isso que ele se deteve mais aqui. Os gregos gostam disso. É o alvo dele. E outra coisa, Jesus no templo com os doutores, quando os seus familiares descem Jerusalém abaixo, o morro de Jerusalém, Jerusalém fica no alto, e eles largam Jesus para trás. Quando voltam, encontram ele no templo com os doutores. Só Lucas trata deste fato, deste detalhe. Ok, ele, quinta informação. Ele é o evangelho do Salvador. Pastor, o senhor não está falando, os demais não apresentam Jesus como Salvador? Apresenta Jesus como Salvador. Mas só Lucas, só no seu evangelho, é que Jesus é chamado de Salvador. Essa palavra, esse título, Salvador, para Jesus, só aparece no livro de Lucas. Está lá em Lucas capítulo 2, verso 11. Olha lá. Pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o evangelho de Lucas, ele mostra Jesus como Salvador, como nenhum dos outros evangelistas fazem. Ele é detalhista. Por exemplo, só aqui no seu livro, Evangelho de os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus, a palavra salvação, Salvador e salvo, só tem no livro dele. Salvação, Salvador e salvo, só no livro de Lucas. Sexta informação que eu lhe trago. O Evangelho de Lucas, ele é o evangelho da universalidade da salvação. O que é isso? Judeus pregam, Mateus apresenta Jesus para os judeus. Marcos apresenta Jesus para os romanos. Agora Lucas apresenta Jesus como o Salvador de todos, indistintamente. Olha Lucas 19, verso 10, foi o texto que nós lemos aqui no início. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido, o que se havia perdido. Então ele traz a universalidade da salvação quando ele diz: todo pecador é digno por causa do sacrifício de Jesus de ser alcançado pela sua mão que salva, pela sua vida que liberta.
Então ele traz uma visão bem diferente de Mateus e de Marcos. Embora não estamos diminuindo os demais, são alvos específicos, não perca isso de mente. Agora ele está apresentando para os gregos. Os gregos são pessoas de extrema liberalidade, eram até demais. E aí então ele diz, olha, a salvação é para todos, é para os judeus também, é para os romanos também, mas também para os gregos, para os bárbaros, para os pequenos, para os descamisados, para todos indistintamente. Jesus não veio só para os judeus. E ele faz isso de uma forma bem explícita. Sétimo, olha que coisa interessante, irmãos, que informação precisa, boa. Ele é o evangelho do Espírito Santo. Lucas é o evangelista que mais expressou interesse pelo Espírito Santo, mais do que Mateus, mais do que Marcos, juntos. Juntos. Ele está trazendo aqui uma informação acerca do Espírito Santo como nenhum outro escritor. E ele faz isso trazendo muitas manifestações e a presença do Espírito Santo em seu livro. Por exemplo, o Espírito Santo atua como precursor de Jesus, atua no precursor que é João Batista, que foi cheio do Espírito Santo no ventre, está lá em Lucas capítulo 1, verso 15, o Espírito Santo está lá presente. Segundo, ele atua na concepção de Jesus, descerá sobre ti o Espírito Santo, te envolverá e o ente que há de nascer, o querido de Deus, o Filho de Deus. Terceiro, ele atua em Isabel e em Zacarias, lá em Lucas capítulo 1. Ele desce sobre Jesus no batismo. Olha para você ver como é que ele narra muitas coisas que o Espírito Santo está fazendo, mais do que qualquer outro evangelista. Quinto, ele guia Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sexto, ele é objeto da profecia bíblica quando Jesus está no templo, pega o livro de Isaías. Está lá em Lucas 4, 16, 21, que ele lê o livro de Isaías, capítulo 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Jesus, quando termina de ler isso, ele fala assim, hoje cumpre essa profecia aos ouvidos de todos vós. Interessante que Jesus não falou assim, aos olhos, porque a fé não vem por ver, a fé vem pelo ouvir. O evangelho não é por imagem, o evangelho é por palavra. Por isso nós não temos imagem, irmão. Nós não guardamos ídolos. Nós guardamos Jesus aqui dentro do nosso coração. Eu não preciso de uma imagem para lembrar dele, para tê-lo como evidência na minha vida. Outra coisa que ele faz, olha lá, ele capacita Jesus em seu ministério. Jesus, cheio do Espírito Santo, sai para romper no seu ministério. Lá em Atos 10, 38, o próprio Lucas diz, porque Deus ungiu a Jesus com teu Espírito Santo e com poder. Irmãos, esse camarada, ele é apaixonado pelo Espírito Santo. Ele trata dele de uma forma muito explícita no seu livro, Evangelho de Lucas. E em Atos dos Apóstolos nem se fala. É o livro do Espírito Santo. Ele é o dom de Deus que ele dá aos seus filhos. Ele é exultado por Jesus. Quando Jesus vê os 70 voltando, ele exulta e glorifica Deus e o seu Espírito Santo por revelar as coisas aos pequeninos e ocultar aos grandes e aos sábios. E ele concede poder às pessoas, conforme Lucas 24, verso 49, quando o próprio Senhor Jesus ressurreto vira para os discípulos e diz assim, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, do Espírito Santo. Obviamente aqui, ele sopra o Espírito sobre eles e eles são impactados pela presença de Deus. Outra informação acerca do livro de Lucas é o Evangelho dos Cânticos. Olha para você ver. Ou seja, Lucas foi o único dos 4 evangelhos a registrar 5 hinos profundos. Foi o único. Nós temos 5 cânticos no livro de Lucas que não tem em outro lugar. Eu trago aqui os cânticos para que você possa ter uma noção. O cântico de Isabel, Lucas capítulo 1, 41, 46. O cântico de Maria, Lucas capítulo 1, 46. O cântico de Zacarias, Lucas capítulo 1, 67 a 79. O cântico dos anjos, Lucas 2, verso 8 a 14. O cântico de Simeão, Lucas 2, 29 a 32. 5 cânticos, não citado pelos demais. Esse camarada, ele toma ciência e ele coloca de forma meticulosa essas informações em seu livro. 9, ele é o evangelho que destaca as mulheres.
Lucas é o evangelho que dá um lugar muito próprio, especial para as mulheres. A mulher na época de Jesus era considerada propriedade pelos seus maridos, pelos seus familiares. Até hoje, irmãos, no Irã, por exemplo, e nos países, na Arábia, por exemplo, uma esposa não pode sair de casa sozinha. Ela não sai de casa sozinha. Ela sai primeiro com a permissão do marido. Ela tem que dar permissão. Se o marido chegar em casa e não achar a mulher, ele liga para a corregedoria lá que tem lá, ela vai tomar varada na rua. Ela vai apanhar no meio da rua com vara e tem a quantidade certa. Por quê? Porque ela saiu sem autoridade do marido. Irmã, a senhora está na Deus, irmã. A senhora mora no Brasil. Não é verdade? Louvado seja Deus, né? Aí o marido libera, pode sair. O que tem que fazer? Tem que ter um filho junto. Tem que ter um filho. E se for um filho homem, escute isso aqui. Se for um filho homem em público, se o menino pode ter 10 anos, se ele falar com a mãe assim, vamos embora, ela tem que obedecer ele. Porque ele é homem. Então, eu estou falando hoje, tempos modernos. Na Arábia, a mulher não dirige. Agora que eles estão lutando lá para tentar botar volante na mão da mulher. Não dirige. Nada. Nem moto, nem nada. Ela é 100% dependente do homem. Agora, tenta imaginar no tempo de Jesus. O judeu, quando acordava, ele falava a primeira oração dele, graças a Deus que eu não sou mulher e nem sou samaritano. Extremamente preconceituosos. Você vai em Israel, talvez você se decepcione com algumas questões, porque muito preconceituosos, judeus. É o povo de Deus, mas pensa num povo soberbo. Claro que existem exceções. A indústria número 1 em Israel é o turismo, então você vai chegar em muito lugar, você vai ser muito bem tratado. A indústria número 1 lá é o turismo. Então, se você fazer a linha do turismo, você vai ver só gente sorrindo, aplaudindo e mandando um beijo para você. Agora, vira a esquina e entra para dentro do habitat natural. Aí a conversa muda. Aí, quem é esquisito lá é você. No meio daquele povo que você olha e fala assim, que povo feio, que povo esquisito, umas roupas esquisitas. Aí quem é o feio lá é você. Aí você pede, ele passa direto, você conversa. É um negócio. Muito bem. O que eu estou mostrando para você aqui? Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele trata aqui de mulheres, irmãos. Ele fala de muitas mulheres. Eu elenco ali algumas. Ele fala, por exemplo, de Isabel. Ele fala de Maria. Ele gasta tempo falando de mulher. Irmãos, ele está escrevendo, se fosse para um judeu, eles rasgavam isso tudo aqui. Ele está escrevendo para gregos. E aí, olha só, ele fala de Isabel, de Maria, de Ana, da viúva de Naim, da mulher que lavou os pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Ele fala de Marta e Maria de uma forma vívida. Vívida. Você vê João falando de Marta e Maria, mas esse aqui fala de momentos de Marta e Maria como ninguém. Enriquece a história dessa família. E ele fala de Maria Madalena, dezenas de mulheres. 10º, Lucas é o evangelho das parábolas. Ninguém contou mais parábolas do que Lucas, irmãos. Eu vou só falar aqui o nome delas para você ter uma noção de quantas parábolas este homem escreveu. E cada parábola tem um detalhe, tem a história e tem a aplicação. É muita coisa. Vamos lá, vou trazer aqui. Os 2 devedores, Lucas 7. O bom samaritano, Lucas 10. O amigo importuno, Lucas 12. Verso 16 a 21, os servos vigilantes, Lucas 12, 35 a 40, o mordomo, Lucas 12, a figueira estéril, Lucas 13, a grande ceia, Lucas 14, a construção de uma torre, Lucas 14, 28 a 32, a ovelha perdida, Lucas 15, a moeda perdida, a dracma perdida, Lucas 15 também, e o filho pródigo, o filho perdido, Lucas 15, o administrador infiel, Lucas 16, e o Senhor e o seu servo, Lucas 17. A viúva importuna, Lucas 18, que ele mostra o dever de orar sempre. Importunou essa viúva, perturbou tanto o juiz, que o juiz levantou e falou assim, eu vou resolver o problema dela para parar de me encher a cabeça.
Aí Jesus fala assim: ore, irmão, ore, ore. Tem gente orando uma vez e já cruzando os braços, esperando descer tudo do céu pronto e arrumado. Presta atenção. 16º, o fariseu e o publicano, Lucas 18, e as 10 minas, ou as 10 moedas, dinheiro, né? Lucas 19, 12 a 27. Agora, é interessante que dentre essas 17 parábolas, muitos evangelistas como Marcos e João falou da maioria delas, mas não com detalhes como este homem faz. E um detalhe: a parábola do filho pródigo, a parábola do mordomo infiel e a parábola do juiz iníquo, só Lucas conta. Só Lucas tem. Só ele apresenta. Outra coisa, o evangelho de Lucas é o evangelho da oração. Lucas, ele disse mais sobre a oração do que qualquer outro evangelista. Claro que o foco dele é Jesus. Então ele fala de Jesus orando e ele fala de Jesus ensinando sobre oração. 2 versículos eu te mostro isso. Lucas 18, que é a parábola do juiz iníquo. Olha lá. E contou-lhes também uma parábola, ele está ensinando sobre oração, sobre o dever de orar sempre e nunca esfalecer, nunca esmorecer. Agora Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. Então eu quero só trazer esse detalhe aqui para você tomar ciência. Jesus começa o ministério dele orando. Ele está ali sendo batizado nas águas, o Espírito Santo vai descer sobre ele para ele começar o seu ministério, e ele começa ele orando. Olha agora comigo Lucas 23, verso 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, ele está orando, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, morreu. Ele termina o seu ministério orando. Ele começa em oração, ele ora no processo, e ele termina orando. Isso é para dizer para você e para mim que vale a pena orar. 12º, estou terminando, é o evangelho escrito aos desprezados. E aí você vê a história do bom samaritano. É esse homem que trata dela. Quem já ouviu aqui a história do bom samaritano? Já leu? Já viu? É Lucas que trata dessa história de uma forma exponencial, mostrando para quem quer que seja, que o samaritano aqui foi exaltado por Jesus. Era o cara. Ele também mostra os pecadores. Lá em Lucas 15, o filho pródigo, ele volta arrebentado, sujo, e o pai recebe gostoso. Então é um evangelho que abraça os caídos, os pecadores, os miseráveis, os sujos, descamisados, e também o ladrão na cruz, quando Jesus diz para ele, o da direita, obviamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele fica evidente no seu evangelho de Lucas, que ele não desprezava ninguém, antes pelo contrário, ele valorizou as mulheres, os doentes, os pobres, os pecadores, os estrangeiros. Ele mostrou o seu carinho, o seu amor e a sua salvação a todos os homens, a todas as pessoas. E também, Lucas, não posso deixar de lhes dizer, é o evangelho dos milagres. Lucas falou de muitos milagres que Jesus fez. Não trouxe todos aqui, obviamente. Mas eu trago para vocês aqui 4 em especial, que só Lucas traz no seu evangelho. Ele traz o que os outros trouxeram, mas ele também acrescenta esses outros aqui que os demais não trataram. A ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7. A mulher com espírito de enfermidade encurvada, Lucas 13. O homem hidrópico, com aquela doença, hidropisia, inchaço no corpo, edema, lá em Edemas, Lucas capítulo 14. E os 10 leprosos, irmãos, os 10 leprosos, só Lucas traz e revela-nos e nos dá essa pepita aí de ouro no que diz respeito como Deus tratou e cuidou de pessoas que a humanidade daquela época desprezava. Ok, eu termino trazendo essa última informação. Lucas, ele dividiu a história da salvação em 3 estágios.
Entenda isso aqui, presta bem atenção, irmãos. Lucas, só ele conseguiu fazer isso aqui. Só ele ele viu o tempo dos judeus, ele viu o tempo de Jesus e ele viu o tempo da igreja. Então, 3 estágios aqui. 2 no seu evangelho e 1 no livro de Atos. O primeiro dele, pode colocar aí, que é o tempo do Antigo Testamento. Ele até escreve assim, olha lá, Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Ele está mostrando, olha, terminou em João uma etapa da salvação. Jesus é um judeu, nascido da mulher, nascido sob a lei. Aí ele fala, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então aqui ele mostra o tempo do Antigo Testamento até João. Ele está dizendo, olha, tudo se completou, Jesus nasceu. Aí ele mostra o segundo estágio, que é o tempo de Jesus. E aí ele mostra, Lucas 4, quando Jesus pega o evangelho, o livro de Isaías, capítulo 61, e fala, me dado o livro de Isaías, e quando ele abriu o livro, ele achou o lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se aos olhos de todos na sinagoga que estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Resumindo, ele viu o tempo de Jesus. Jesus morre na cruz, ressuscita, o Pentecostes vem, e aí vem o tempo da igreja. É o tempo que nós estamos, amém, irmão? Jesus não está mais no nosso, Jesus não está mais aqui, ele não precisa morrer, ele já morreu. O tempo da sua morte passou, o tempo dos judeus passaram. Agora nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo de vivermos o melhor de Deus. E ali tem Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce, labaredas de fogo espiritual derrama sobre os 120, e dali para frente a obra da graça inicia, a igreja evangélica cresce, rompe e chega até nós. Estamos vivos aqui com a Bíblia na mão, graças a Deus, por causa deste fogo, desta unção que desceu em Atos 2, ungindo a igreja, ungindo o seu filho e todos aqueles que querem andar segundo a palavra de Deus. Termino aqui com essa afirmação. Aprendemos com o evangelho de Lucas que Deus ama judeus e gentios. Deus ama os judeus, mas ama todos indistintamente. Amém, irmãos? Lucas rompeu com essa barreira. Não, é Deus para os judeus. Não, é Deus para os judeus e para todos nós. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas deu-lhes o poder a todos que o receberem, se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Obviamente está em João, mas é uma verdade universal. Amém? Aprendemos também que Cristo é o Salvador de todo aquele que nele crê, irmão, independente de cor, de raça, sexo e condição social. E esta é a principal verdade que Lucas desejou dizer a Teófilo, a você e a mim, ao mundo, a todos nós. Esse é o Evangelho de Lucas, de forma panorâmica, que eu lhes trago aqui nesta manhã. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Eu tenho esses slides, se você quiser.